Quinta ao Vivo. Quinta ao Vivo, nosso bate-papo edificante, segundo bloco, nosso irmão Gregory. Canela, né? Estou aí. Canela, Rio Grande do Sul, ali do ladinho de Gramado, grande Canela, cidade abençoada. Friozinho, né? Um pouquinho de nevoeiro, né? No inverno intenso, né? Aquele clima assim, fica em casa, né? Isso aí. Mas é batalhada, né, Gregory? Assim, no inverno tem que sair igual, vamos pra rua, vamos fazer. Mas o pessoal acostuma, né? Sim, não, já teve vezes da gente sair de lá pra fazer grupo familiar, assim, com menos 5 graus, mas a gente vai, né? Azar! Pessoal, não dá pra reclamar não. Às vezes o grupinho é do outro lado da rua ali, né? Ou até virtual, às vezes a gente não entra, né? Um grupo virtual. Então fica aí, né, a dica. Gregory, me conta um pouquinho, assim, dessa questão que a gente vê, né? Na Igreja do Senhor Jesus, de a gente incentivar as pessoas a trabalhar. Claro. Porque a gente sabe que a comida consiste em fazer, né? Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade, né, do Pai, daquele que me enviou, né? E às vezes a gente não é bem entendido pelo rebanho, né? Queria pegar esse ponto primeiro. Porque às vezes parece que a gente quer que o outro faça o trabalho que a gente tem que fazer. Não que a gente não vá fazer, mas se um fizer, é diferente de 100 fazendo, né? Diferente de 10 fazendo, né? Então, um não vai conseguir fazer o que 10 fazem, o que 50 fazem. Né? Então, é isso que às vezes é difícil dos irmãos entenderem, né? Tipo, eu consigo, vai. Eu já contei na época de pandemia virtual, eu consegui, quando eu vi, eu estava fazendo 15 grupos virtuais, fora terapia, fora as ligações, entendimento, grupos, né? Eu fiz 15 grupos, né, na semana. Bom, legal, mas se outros 10 estivessem fazendo 15, nós vamos ter 150 grupos, né? É verdade. Se um fizer, são só 15. Né? Então, assim, da importância, né, de a gente, primeiro, né, encorajar os irmãos, né, descentralizar, né, incentivar ao crescimento, né, o rebanho a desenvolver a salvação, né, e compartilho isso, né, porque o Gregory é testemunha dessa necessidade de a gente acreditar, né, e de você aceitar, né, como membro do corpo, de colocar o ombro debaixo da carga. Sem dúvida. Né? Por quê? Sal da Terra, né? Me recordo quando começou, né? Tava o irmão Paulo Sanchotene ali, né? Sim. À frente e tal, né? E teve o seu começo, né? E hoje, né? Você apoiava, fazia a técnica ali, né? Isso. Mais novo também, né? Quantos anos faz ali que começou já? A gente está com 4 anos agora. 4 anos, no programa, né? Tinha começou 16? em 2018. Tinha 17. Tinha 17. Recém-feito ali, né? Uhum. E hoje está aí nessa experiência. Então, conta para nós um pouquinho dessa relação e da necessidade de servir, né? De trabalhar, de se envolver, da importância disso. Como a gente acabou falando no primeiro bloco ali, né? Eu sempre tive essa vontade de estar sempre participando, vendo ali, olhando, né? E para mim, eu sempre gostei de ver essas coisas e senti a necessidade de estar participando, sabe? Na igreja em Canela, é uma igreja que já tem algum tempo, né? Já tem cerca de mais ou menos 17 anos lá. E nós fomos um dos primeiros membros lá da cidade, né? Que permanecemos, somos os membros mais antigos, né? Então a gente sempre estava tendo essa participação, sempre envolvido, né? Fazendo grupo familiar, participando dos cultos, né? Na época a gente teve um período que tinha estudo bíblico na igreja à tarde, né? E estávamos lá terça, quinta, acho que era 1h30, se não me engano, de tarde, de noite, grupo familiar, e sempre envolvido nisso, né? Então, para mim, eu fui crescendo isso e vendo a necessidade de essa participação, esse envolvimento no corpo, né? E hoje a gente vê, assim, escutando tudo que o Senhor nos traz, né? Que aquele que trabalha, cresce, né? Isso. E hoje, como tu mesmo comentou, né? Participando do Sal da Terra, né? Há 4 anos aí, eu vejo da importância que isso teve para minha vida, né? Tanto crescimento espiritual, pessoal, porque se a gente... Eu já fui entrevistado por você? Claro, com certeza, né? A gente Glória. ficou maravilhosamente feliz, assim, disso. O Gregory entrevistando, eu digo, Glória, né? Que legal. E né, é muito bom a gente tá ótimo ter o programa, isso. Tá claro, uma benção, assim, de Deus mesmo, né? Porque a gente tem que trabalhar, tem que fazer a vontade de Deus, né? Porque a gente necessita se entregar para ser usado, né? Porque quando a gente está fazendo parte do corpo de Cristo, a gente não é mais de nós mesmos, né? E eu vejo que o Sal da Terra também é isso, porque a gente está lá, né? Como tu mesmo comentou, né? Iniciei há 4 anos na técnica, né? E aí teve um período ali que eu fui para a mesa, depois voltei, fiz o programa, fiquei acho que fazendo o programa totalmente sozinho,
fazendo a parte técnica e também a parte de apresentador, né? Por ali acho que uns 4 ou 5 meses. E aí agora eu tenho alguém que me auxilia na técnica novamente, né? Então a gente vê que a gente tem que tanto a gente participar, como também incentivar outras pessoas para que elas estejam sendo agregadas nessa obra, né? E até, não digo só no programa, né? Porque essa é a minha realidade, mas eu digo em grupos familiares. Isso. Isso é importante. Na igreja. Porque às vezes a gente tá lá no grupo familiar, tem um líder, né? E aí o líder sabe tocar violão. E aí o líder faz a pregação, toca o violão, né? Mas tem um irmão lá no grupo que tem disposição para aprender, ou que já sabe, e... Já incentiva. Tem que incentivar, tem que trazer ele, ou se tem alguém na igreja que é daquela área lá que consegue vir, encosta nele para que ele possa chegar e tocar violão, incentivar. É isso aí. E ele crescer junto, fazer parte disso, né? Porque o crescimento se dá muito pela colaboração, né? A gente vê que a importância, pelo menos para mim, assim mesmo, né? No Sal da Terra, eu vejo hoje que se não tivesse entrado, não tivesse lá tocando a palavra, buscando, entrevistando, fazendo, eu mesmo, Gregory, eu não sei como que estaria hoje, né? Porque a gente sabe hoje como é o mundo, 20, né, Gregory? 21. 21, né? né? E a gente hoje e como é que tá o sabe, mundo, né, cara? A gente sabe a petição que tem. Atenção, ouvintes, né? Gregoryzinho, agora já tá aí, né? Adulto. Isso 21 anos, né, cara? E a loucura que tá o mundo, né, Gregory? Imagina nós se a gente não der, né, o Senhor, né, pros filhos, né? É uma agitação, né? Hoje o mundo ele vive com a empolgação natural, em busca de suprir o vazio, né? Isso. Então todo mundo está sempre buscando alguma coisa. Mas quando a gente acha essa completude assim de estar cumprindo o propósito de Deus, né? Que eu vejo que é isso hoje que a gente entende na Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Desse propósito, tudo acaba ficando de maneira diferente, né? A gente se torna muito melhor, a gente fica mais feliz, a gente fica... Preenche, né? Um preenchimento que no mundo é impossível alcançar, né? A pessoa pode fazer o que quiser, vai ter aquela felicidade, né, felicidade momentânea e depois passou e vai ter que buscar de novo porque aquilo está vazio ainda, né? E com o Senhor não. O Senhor é diferente porque Ele preenche, né? Mas é bem isso aí, até é legal a gente falar disso, porque às vezes a gente é mal compreendido, que nem eu falei, né? No início do bloco, de incentivar as pessoas, né, a servir, a coordenar os seus grupos, né, a usar as ferramentas hoje, né, pô, tem um grupo virtual, né, dá pra fazer pelo Meet ali, 1 horinha é gratuito, você abre um link no Google Meet, né, você pode fazer o teu grupo, você tem o louvor do grupo, né, que você pode usar ali, os louvores da Editora Vento Sul, estão lindos os louvores, também tem os louvores lá na TV Menorá, né, então você tem louvores ali já com letra, né, para as pessoas, né, interagirem ali cantando nas suas casas, né? E assistindo aquelas imagens lindas, né? Então, veja, e às vezes a gente é mal interpretado no sentido, pô, quer que eu trabalhe, né, para ele? Não é, né? Eu acho que dá só uma pinceladinha nesses minutinhos finais aqui do bloco. Eu vejo até que, como tu falou do próprio grupo familiar, né? Às vezes tem pessoas que lideram outros grupos, né? As pessoas que estão dentro daquela casa, elas têm que ser capazes de liderar também o próprio grupo, né? E tem essa necessidade de nós estarmos buscando, fazendo a obra de Deus, e principalmente nos grupos familiares, é necessário, né? Não é porque a gente pressiona as pessoas, como tu disse, para trabalhar, elas necessitam, ou a gente tem força, né? Não, que é bom para ela. É bom para ela, né? É difícil a gente explicar isso, e a gente vê que as pessoas que quando elas começam, às vezes elas podem começar contrariadas. Elas não vão gostar no início, porque elas vão ter que se esforçar. Então a gente tem que ter muito amor, né? Mas quando elas... eu digo para você assim, conversa com uma pessoa que teve grupo familiar e pergunta para ela se no início ela gostava tanto assim de fazer o próprio grupo, né? Tem pessoas que não gostavam, mas depois que ela começa a fazer, ela vê aquele suprimento de vida que ela recebe, aquela graça, oportunidade de apacentar outras pessoas, de pastorear outras pessoas, até para ela o crescimento de vida, aquilo que avança, assim, é inexplicável, né? Maravilha. Vamos fazer um intervalinho, já voltamos pro próximo bloco. Fique conosco. Quinta ao Vivo.